Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade, sempre entrar na Tua presença em oração, poder estar na Tua casa, ter chegado aqui, meu Deus, com a Tua proteção, com o Teu cuidado. Nós sabemos quantas pessoas tentaram, quantas pessoas, meu Deus, quiseram, quantas pessoas fizeram um plano, determinaram, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou ouvir a palavra, hoje eu vou estar na casa de Deus, hoje eu vou começar a quinta de guerra 24 horas, hoje eu vou, e não vieram, foram vencidas, foram superadas, ultrapassadas por alguma situação, ficaram pelo caminho, desistiram, não, meu Deus, concluíram a obra a qual se propuseram no Senhor. Para mim, para cada pessoa que está aqui, é motivo de alegria, de gratidão, de ação de graças ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós que chegamos, que viemos, que decidimos, que determinamos e que fizemos a Tua vontade. Muito obrigado, eu te agradeço e peço que esse momento de dedicação ao Senhor, à Tua palavra, a verdade, como ainda nós temos ouvido todos esses dias sobre a verdade é a Tua palavra, a verdade é aquilo que saiu da boca do Senhor, não tem outra coisa, não tem outra face, não tem, meu Deus, a verdade é uma só, a verdade é a Tua palavra, e eu oro para que ela se cumpra, para que onde tem faltado luz, e a luz da palavra, onde tem faltado o poder, e o poder da palavra do Senhor, onde tem faltado, meu Deus, unção, e a unção que vem pelo conhecimento que nós temos da Tua palavra e podemos aplicá-la, transformando ela em poder, em autoridade, em vida, em cura, em transformação, em libertação, que venha, meu Deus, sobre nós o poder da Tua palavra. Eu consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que se encontra na Tua casa, que parou nesse tempo para Te ouvir, para ouvir a Tua direção, e eu peço, meu Deus, que para cada um ela seja clara, que não seja algo difícil, complicado, distante, de forma que essa pessoa não possa compreender, não possa alcançar, não possa, meu Deus, praticar de jeito nenhum. Eu oro agora e eu quebro toda a complexidade na mente, a dificuldade que cada um, meu Deus, traz sobre si, por falta de entendimento, de discernimento, por distração, por sonolência, por incredulidade, meu Deus, por olhar para trás, para o histórico, para o passado. Eu quebro agora, meu Deus, todo o poder que isso tenha, quaisquer que sejam dessas coisas sobre a vida dela. Eu quebro, Senhor, agora aquilo que teve poder sobre essa pessoa hoje, uma discussão, uma palavra, uma ofensa, uma acusação que está aí latente na mente dela, e que ela diz: não, não posso, não devo, não consigo, não é para mim. Senhor, que tudo isso seja jogado por terra, e que o Teu poder seja derramado, a Tua unção, e que essa pessoa, ela não só tenha acesso à verdade, mas que ela viva, que ela receba e que ela desfrute da verdade do Senhor. O Senhor nos quer, meu Pai, voando em lugares altos. Não é de hoje que o Senhor vem falando, que o Senhor tem insistido conosco nisso. E eu oro para que o Senhor use esse culto, essa palavra, use tudo que nós temos aqui, esse templo, use o nosso tempo que nós dedicamos ao Senhor, use as nossas orações, a palavra, o louvor, use cada pessoa que vai ser procurada para dar um conselho, fazer uma oração, use a minha vida, use, meu Deus, toda essa estrutura que nós temos, porque ela é para o Senhor, para fazer a Tua obra. E eu oro para que cada pessoa aqui seja impactado, beneficiado, transformado pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor. Esteja conosco. Eu consagro ao Senhor esse culto e consagro, meu Deus, a vida de todos nós que fazemos parte dele. Peço que seja o Espírito Santo quem venha conduzir, que aqui não seja eu, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, a todos nós.
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos ler o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 5. Versículo 15, na versão amplificada. Por isso vocês devem andar com cuidado, vivendo com honra, propósito e coragem, evitando aqueles que toleram e permitem o mal, como nécios, tolos, mas como sábios, sensatos, inteligentes, pessoas mais exigentes, usando o máximo do seu tempo na terra, reconhecendo e aproveitando cada oportunidade e usando-a com sabedoria e diligência, porque os dias são preenchidos com o mal. Portanto, não sejam tolos e descuidados, imprudentes, mas compreendam e agarrem firmemente aquilo que é a vontade do Senhor. Tem uma palavra que ela está grifada no versículo 15, e no final termina assim, né? Que duas coisas que eu quero que você grave, lembre. Primeiro, ser uma pessoa mais exigente. E não é, às vezes a gente ouve ser uma pessoa mais exigente, eu percebo sempre uma coisa, os cultos que eu vejo, a começar pelos cultos da bispa e os meus, os dos outros pregadores, eu percebo, os que eu vi, e esses dias eu até dei uma zapeada no Mudança Flix, lá no nosso canal aqui no YouTube, e eu estava reparando, né? E eu percebo que toda vez que se fala de uma atitude e que se fala sobre exigência, né? De você exigir, de você ter um nível maior, eu vejo que todo mundo gasta um tempo, né, ainda que seja um pequeno tempo, para explicar que isso aqui trata-se de você. Porque é fácil a gente ouvir a palavra e já nos remeter a alguém. Não, eu vou ser mais exigente agora com essa pessoa. Eu vou ser mais exigente agora e eu não vou aceitar isso que falem para mim. Eu não vou aceitar que façam isso comigo. Eu não vou aceitar que me tratem assim. A verdade é que a gente não tem esse controle sobre como as pessoas vão nos tratar, como elas vão agir conosco, o que elas vão falar para nós, inclusive o que elas podem nos causar com o que elas fazem, falam e como elas agem. Aqui a Bíblia está dizendo dessa exigência própria, é uma exigência que eu tenho comigo, no que depende de mim. Uma exigência da maneira como eu me cobro. Como eu cobro de mim. Espera aí, é só isso aqui? O que Deus tem comigo, o que Deus falou para mim, o que Deus me prometeu, isso em todas as áreas. Domingo a gente ouviu de novo, sobre as mentalidades, escassez, sobrevivência, abundância. E tem gente que, assim como a lei da gravidade, ainda parece que são momentos que a pessoa tem, e momentos na igreja,
ela está na igreja, ela ouve a palavra, aí a gente usa, né, dessa ferramenta que é pedir para você, repita comigo, não, eu não aceito, eu não permito, eu sou mais, eu quero mais, eu vou além, eu vou subir, eu quero mais, Deus pode fazer, a pessoa ela faz, ela ora daqui a pouco, alguém, né, o pregador diz, ora aí, pede por isso, não aceita menos do que Deus prometeu para você, é uma promessa, é uma verdade, né? E é uma verdade de Deus, é uma realidade ainda não consumada. Se Deus falou, quer dizer que isso está disponível, e para Deus aquilo é uma realidade, que apenas não foi consumada na minha vida. Como as promessas do Senhor. Tem gente agora vivendo a promessa de Deus que você ainda não viveu. A promessa é a mesma, o Deus é o mesmo, e você ouviu talvez no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito que a outra pessoa que está vivendo ouviu. Por que talvez na sua vida determinadas promessas não se cumpriram? Por causa dessa exigência aqui. Por causa do nível que você se permite viver. Não, tá bom, não, é assim, né? Eu já tive muito pior. Ah, não, a minha vida, olha, eu já passei por coisa pior. Tá bom, mas isso foi lá atrás, e tem que ficar lá atrás. Tudo que Deus coloca, eu lembro de uma frase que o Jefté disse, né, para os inimigos, quando ele foi negociar com eles, e que a gente precisa beber desse espírito, né? Quando ele falou assim, acaso você não toma posse quando o teu Deus Camus te dá as suas conquistas? Quer dizer, o ímpio, quando recebe algo, ele abraça aquilo. E a Bíblia está dizendo aqui que a gente deve compreender e agarrar firmemente aquilo que é a vontade do Senhor. Lembra do que está escrito lá em Mateus 7? Se um filho pede para o pai pão, o que o pai dá para o filho? Pão. Se um filho pede para o pai o peixe, o que o pai dá para o filho? Está escrito, ele não vai dar uma pedra no lugar do pão, nem uma cobra, uma serpente no lugar do peixe. Ou seja, Deus está dizendo, se vocês que são maus, são falhos, sabem dar boas dádivas, boas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, quer dizer, tem coisa boa de Deus para mim. Ou seja, e se a gente seguir a linha do que Jesus falou, do exemplo que Jesus deu, que você pede para o seu pai, e o seu pai pode te dar, ele dá. Quer dizer, o que você pede para Deus e Deus pode te dar, ele... E o que Deus não pode dar para a gente? É ou não é verdade? Deus pode tudo. Deus pode dar, Deus pode fazer. Agora, eu preciso, como está escrito aqui no finalzinho, mas compreendam e agarrem firmemente aquilo que é a vontade do Senhor. Tem gente que anda abraçada com o problema, agarrada. Um dia teve um encontro com um problema, com um desafio, com uma perseguição, com uma injustiça. Teve um encontro com alguém difícil, né, e a pessoa foi lá e, não, agora não te solto mais, eu agarro. E aí vem para a igreja, ouve a promessa, vem a promessa do Senhor, mas a pessoa, ela está arredia para a promessa de Deus. Ela ouve, e assim, ela até entende, mas por algum motivo ela não se agarra àquilo. Ela não segura, não, é meu, é isso aqui que eu vou perseguir agora. É essa direção que eu vou rumar agora, o rumo da minha vida é esse rumo que Deus me deu, é esse rumo, é o que Deus falou comigo. E aí o que acontece? Quando a pessoa, a gente já falou aqui, essa é uma máxima que tem dentro da igreja, né? Que quando a palavra não é o suficiente, o que acontece, gente? Deus mexe nas circunstâncias. Vê se você não percebe isso aqui acontecendo. Êxodo 1, versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um
com a sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, diga, eram férteis. Proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. O foco nosso é o que vem depois, mas antes deixa eu parar aqui para falar sobre algo que nós ouvimos no domingo, que foi sobre aquele tipo de espírito que, quando Jesus ainda expulsou o espírito surdo, ou dependendo da tradução, espírito surdo e mudo sai, desse homem. E nós entendemos que esse nome, como era o caso do espírito surdo, é chamado de origem, que é o que atua, aquele tipo de espírito, um demônio, que atua na vida da pessoa. Pode ser que ele atue na família, naquela família. E a gente vê isso na Bíblia algumas vezes, e eu acho muito interessante até o versículo 7 aqui, que mostra que isso acontece, antes disso, porque o Abraão, ele tinha um tipo de espírito na família dele, Ele tinha um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de atuação maligna, que deu origem a um problema seríssimo, inclusive um problema que afetou ele e que afetaria as suas gerações, porque essa é a intenção do diabo, não é só, às vezes a pessoa, ela olha de forma muito superficial para uma situação que ela está vivendo, principalmente se ela não olhar com um olhar espiritual. Ela olha para o momento, olha se é dinheiro, é problema financeiro, se é no casamento, ela fica comprando essas ideias de incompatibilidade, é a personalidade, é isso. Não. Todo problema, toda situação, ela tem uma base espiritual. Primeiro, a falta do fundamento de Deus, para que a promessa dele seja cumprida. E onde houver ausência de Deus, a Bíblia fala isso, que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, e a vida de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, o ambiente que a pessoa está, porque ela está ali, o ambiente que ela ocupa, o diabo chama, a Bíblia chama de casa. Quando o diabo sai de um lugar, e ele tem que ir embora, é ordenado, alguém faz uma oração, crendo no nome do Senhor Jesus, e aquele mal sai da vida da pessoa, e aquele lugar, o corpo, a casa dela, a casa espiritual, fica vazio, o que acontece, gente? Ele não volta só. Ele volta e traz com ele, até para que da próxima vez seja muito mais difícil de tirarem-nos dali, Ele sai, alguém expulsa, a pessoa entra num propósito, entra num trabalho espiritual, vem buscar se submeter à oração, se submeter ali à libertação, o diabo sai. Só que aí que está, por que a gente faz o nosso trabalho de libertação? Não é só oração. É a oração e a orientação. Porque você já deve ter visto ou ouvido falar daquelas pessoas que vivem, por exemplo, passando mal em igreja. E o pior não é passar mal na igreja, porque a pessoa passa mal na igreja o quê? 1 hora, 1h30. O problema é aquele mal que ele domina a vida da pessoa nas outras 20 e tantas horas. Então, se um mal sai, e aquele lugar, o corpo, a vida da pessoa não é preenchido, quer dizer, que aquela casa espiritual fica ausente, o diabo, o demônio volta.
E ele volta com mais 7, quer dizer, dessa vez vamos nos fortalecer, né? Perdemos uma batalha, mas vamos tentar de novo nessa mesma guerra, quer dizer, nessa mesma pessoa. Vamos voltar fortalecido, fortificado, que da próxima vez vai ser mais difícil dela buscar, dela resistir a nós. E por isso que você não pode se afastar da palavra. Porque Jesus disse o quê com relação ao mal? Qual que é a periodicidade do mal na vida da gente que Jesus disse? Qual que é a periodicidade? Quem lembra? Basta quanto? Basta cada dia o seu próprio. Quer dizer, não é que você foi tentado, veio para a igreja, orou, clamou, fez o jejum, mal saiu, glória a Deus, nunca mais agora eu estou livre. Você está livre desse. Hoje você recebe, você pega o Espírito, você ora, você está livre. Mas amanhã vem outro. Ou vem o mesmo acompanhado de mais 7. E sabe o que é o pior? Tem gente que não acredita nisso. Graças a Deus que isso não é interpretação, isso está escrito, gente. Foi Jesus quem falou isso. E a vida daquelas pessoas que não saem daquela mesma situação, não saem daquele mesmo problema, é mais do que escrita, é uma prova viva de que é desse jeito. Então vamos para o Abraão, o pai dessa nação toda aqui. Qual que era o demônio, qual que era o espírito que atuava e que afetava a família do Abraão? Qual que era? Esterilidade. E olha como que é a promessa de Deus, isso aqui é já para começar a animar você, para você ver, olha quanto que tem peso, poder uma promessa, mas eu preciso me agarrar a ela. Eu preciso fazer a força que eu tenho, colocar a força que eu tenho, para que a promessa se cumpra na minha vida, porque não é falta de promessa. O Abraão, na vida dele, na família do Abraão, tinha esse problema de esterilidade, então a mulher dele não podia ter filho. Aí foram lá buscar para o filho dele, aí Deus operou um milagre, Deus fez a promessa, o Abraão creu, né? Foi crescendo espiritualmente, e as outras áreas da vida dele foram sendo ali abençoadas, foram prosperando até que a promessa de Deus, quer dizer, a promessa da posteridade, a promessa da fertilidade, se cumpriu na vida do Abraão, ele teve Isaac. E por isso que a Sara disse, então agora todos se irão comigo. E agora, o que para mim era até engraçado ouvir, que eu teria filhos, né, depois já de idosa, agora todos se irão comigo, porque é verdade, a promessa de Deus não é uma brincadeira. Não é algo assim, não é uma ilusão, não é ficção, é realidade. Nasceu Isaac. Aí foram buscar para o Isaac uma mulher da família de quem? Do Abraão. Qual que era o problema da Rebeca? E estéril também. Como é que se venceu esse problema? Pela oração. Gente, qual é a base? Se você pegar o pessoal quando ora aqui, daqui a pouco a gente entra em oração, só para amanhã às 7h30. Você vai ver que a maioria vai usar essa expressão, Senhor, receba aqui as nossas firmes razões. Qual que é a nossa maior razão de clamar algo para Deus, de pedir algo para Deus? Senhor, eu tenho razão. Eu tenho razão de estar aqui pedindo, de estar aqui exigindo, eu tenho razão de estar aqui na tua casa, eu tenho razão de fazer um jejum para falar, Senhor, eu quero isso mudado na minha vida. Qual é a maior razão que eu tenho? A palavra. Porque eu não sou bom. Você já pensou, quem sou eu, quem é você para chegar, Senhor, eu tenho direito, porque eu fiz isso certo, eu sou bom, eu sou competente, eu sou perfeito. Dá para usar esse argumento com Deus? Minhas razões não estão baseadas em mim. As nossas firmes razões, inclusive essa maneira de nós podermos, não é negociar não, é pleitear, está escrito, entremos em juízo juntamente, diz o pai de Jacó, o Deus de Israel. Apresenta as tuas firmes razões. Qual que é a minha firme razão? A palavra que ele falou. Senhor, eu só estou te lembrando que o Senhor falou para mim, eu só estou trazendo para o Senhor de volta que na minha vida não está acontecendo, mas eu creio que acontece.
eu creio que é para mim, eu creio que não é uma frase que foi impressa no papel, eu creio que não é ali algo que alguém disse, não, eu creio que é do Senhor, eu creio que não é daquele tempo, daquela geração, é do Senhor. Então Isaac, por que ele pôde orar? Ele foi lá, a Bíblia diz que estava casado já e nada de nascer filho, nada, já tinha ali anos casados e nada. Ele foi a Deus, foi orar, ou seja, Senhor, não está se cumprindo na minha geração, na minha vida, o que o Senhor falou para o meu pai, que era para ele e para os descendentes dele. Ou seja, eu sou descendente do Abraão, cadê o meu filho? Cadê a fertilidade? A oração trouxe para o lugar daquele espírito o cumprimento da promessa. Quer dizer, aí a gente pode pegar e resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. E como é que eu resisto ao diabo? Eu tenho que ocupar o lugar dele. Vamos lembrar que um lugar vazio continua sendo o quê, gente? É um lugar. Só que tem gente determinada, e acredite, o diabo é determinado. E se o diabo está mais determinado do que você de ocupar o lugar que é seu, ele vai ocupar. Então, no lugar do Isaac, enquanto houve essa passividade, vamos dizer assim, essa inércia, aquele espírito daquela família, aquela origem que originava o quê? Esterilidade, sequidão, porque o ventre daquelas mulheres era seco, ou seja, aquele espírito ocupou o lugar. Isso é para você pensar na tua vida. Abraão tinha promessa, a descendência do Abraão tinha promessa, mas estava ali o espírito, a espreita ali, a origem do problema dele estava à espreita. Não, deu brecha, não tomou posse, não possuiu, eu estou aqui, eu estou nessa família. O Isaac orou, Deus abençoou, respondeu, ou seja, tem promessa? Tem razão. E é isso que você tem que lembrar, não é porque você é bom, porque você foi o bonzinho, porque você foi perfeito, não é, não foi e não é, mas é porque tem uma promessa, é o que está ali em Efésios, se agarra à coisa certa, se agarra à promessa. Então, Senhor, tem uma promessa para o meu pai, e meu pai não está vivo mais, mas agora eu estou vivo, eu quero meu filho, eu quero a promessa, eu quero posteridade, eu quero fertilidade. Está certo, toma. Você tem razão. Você está entendendo o que é ter razão diante de Deus? É falar a língua dele com ele. Você não vai ter razão com Deus falando a língua dos homens. E eu não estou falando de falar em línguas, tá, gente? Eu estou falando da oração. Eu estou falando de cobrar o que Deus falou, de pedir. Falou em cobrar Deus. Se você pegar lá no Mateus 7, do grego, é exigir que está escrito. É exigir, Senhor, o Senhor falou. Quer dizer, o que Deus quer de mim? Que eu use, que eu desfrute, que eu tenha o que Ele prometeu, ou que eu pegue e deixe? Não, deixa para lá, não. Claro que Ele quer que eu use, por isso que Ele deu, por isso que Ele falou. Você não teria falado, teria deixado escondido. E a palavra de Deus não está escondida. Não está escondida, pelo contrário. Ela está chegando até nós. Então aí, ok. Maravilha, Isaac venceu, teve razão, porque quem tem razão é quem tem fé, para pedir, para buscar, para bater, e trazer para si o que Deus prometeu. Aí nasceu os filhos do Isaac, e a gente vê que foi o filho que tomou a bênção, que foi o Jacó, que quando casou-se com a mulher da sua vida, a mulher que ele amava, o que acontecia com a mulher dele, gente? Aí você entende, quer dizer, tem um espírito. E eu estou gastando um tempo nisso para que você entenda que às vezes você vai dar voltas, talvez você já está vendo uma segunda geração dar voltas, ou você é a segunda, ou a terceira geração que dá voltas ao redor da mesma montanha, quer dizer, ao redor do mesmo problema, e ainda não decidiu, eu vou atacar isso de forma espiritual, eu vou ter razão em Deus, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, isso aqui é um problema espiritual. Se é doença, se é miséria, se é pobreza, se é ali um espírito que atua nessa parte sexual, promiscuidade, moralidade, homossexualismo,
Quantas pessoas pode ver uma geração atrás da outra, com problema de adultério, com problema de promiscuidade, com problema de lascívia? Quantos que o demônio, a origem ali daquele espírito da família é a mentira? É uma geração mais mentirosa que a outra. Você vê que são pessoas ali que vivem na mentira, que é uma mentira, é engano. E aí eu não sei qual é o seu, da esterilidade, da doença, do câncer. E precisa ser atacado isso. Tanto precisa que chega um tempo que isso é vencido. E a gente vê aqui nesse versículo 7. Os israelitas, porém, eram férteis. Quer dizer, primeira geração, Abraão, creu no Senhor. E a Bíblia diz que a fé dele, por ele ter crido no que Deus falou, você vai ter filho, não importa a tua idade, eu estou falando que você vai ter filho. A Bíblia diz que quando Abraão creu naquilo, aquilo foi colocado na conta dele. Essa vai ser a justiça dele, ele ter crido no que eu falei. Mas ele teve que lutar. O filho dele teve que lutar. O neto dele teve que lutar. E todos lutaram e venceram. Já a próxima geração estava livre daquilo. Ah, como é que eu sei que a minha geração está livre ou não? Olha para os resultados. E se a minha geração não está livre? Lute. E não só lute, porque a gente vê que na Bíblia o vácuo da informação certa prejudica uma geração inteira ou prejudica daquela geração para frente. Que a gente vê lá no livro de Josué que quando os pais não passaram para os filhos a palavra de Deus e o conhecimento, o que aconteceu? Aquele povo foi derrotado, aquele povo teve a vida amarrada, aquele povo deixou de ser cabeça e passou a ser cauda. Então, por que o Abraão, cada vez que a gente ouve, estuda mais ele, se encanta e admira mais ele? Porque ele foi muito bom, ele foi muito competente nessa missão dele. Eu tenho não só que obedecer a Deus, que ser fiel a Deus, mas também que passar para frente a mensagem de Deus para minhas gerações. Tanto que quando chegou já na quarta geração dele, a Bíblia está dizendo, os israelitas, porém, eram férteis. Ok, mas não foi só essa promessa que Deus tinha para Abraão. Agora vamos continuar para você ver. No 9. Disse ele ao seu povo, aqui o faraó dizendo, né, aquele que não sabia já quem era o Abraão, quem era o José, que fez tanto pelo Egito, quem eram os irmãos de José, o quanto que aquele povo tinha contribuído para o Egito. Não sabia mais nada. Né? Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós, fruto da promessa de Deus ao Abraão. Qual promessa, gente? Qual promessa? Vocês vão multiplicar, vocês vão ficar igual a areia, vocês vão ficar igual as estrelas. Não foi o que Deus mandou Abraão contar? Conta lá, você consegue? Não, não dá, vai ser assim a tua descendência. Conta lá, areia, você consegue? Não, vai ser assim a tua descendência. Vocês vão crescer e multiplicar, não vai ter mais limite, Abraão. Olha uma promessa que se cumprindo. Por quê? Porque houve resistência, porque houve perseverança. O que mostra para você assim, pode estar acontecendo você vivendo o que estiver vivendo. Pega e abre o teu radar e entenda qual é que é a origem disso, qual é que é o problema, o que é da minha família, mas que eu não vou aceitar mais que seja. Qual demônio, qual espírito, qual o pecado que foi aberto, aí a brecha que foi dado. Porque uma coisa a gente vê também que houve nos três, e eu creio que por isso que os três tiveram que existir. O Abraão mentiu, depois o Isaac, e depois o Jacó não mentiu, né, gente? O nome do Jacó era mentira, né? Lembra disso ou não? O nome dele que é o suplantador, o enganador. Então, não podia ter já o Abraão vencido, superado aquilo, acabado a esterilidade? Podia. Mas a gente vê que ainda aquela brecha, que era algo deles também, aquilo era repetido. E às vezes, a gente repete promessa, a gente repete conquista dos nossos pais, mas infelizmente, na maioria das vezes, a gente repete os erros deles. A gente repete as derrotas dos nossos pais.
Então você tem que estar atento aí, o que é que eu repito mais na minha vida? Dos meus pais eu estou dizendo, as conquistas, a fertilidade que eu alcancei pela minha fé, como Isaac do Abraão, como Jacó do Isaac e do Abraão. Ou eu estou repetindo a mentira, por exemplo, que para eu conquistar algo, para eu me livrar de algo, eu vou lá e invento uma história, ó, ela não é minha mulher, é minha irmã, ó, isso aqui não é bem assim, ó, eu sou teu outro filho, não sou eu mesmo. Porque a gente quer uma coisa, eu quero a bênção, eu quero a fertilidade, eu quero a prosperidade, eu quero a riqueza, eu quero possuir a terra, a melhor terra, mas de repente a minha atitude não é atitude para a conquista, mas sim a atitude para a amarração. Está entendendo? Estar na igreja não é a atitude que muda a sua vida. A atitude é aquela que é contínua. Se você, como está escrito aqui em Efésios, eu posso ficar toda hora voltando nele, vivam de maneira sensata. Viva como sábio, não como tolo. Olha para Deus. O mundo é mau, todo dia, os dias são preenchidos com o mal. Então tenha diligência, sabedoria, que quase todas as qualidades, todas as características boas quase estão nesses 2 versículos. Fé, diligência, prudência, sabedoria, com propósito, com honra, coragem. Mas de repente não, eu não estou sendo o Abraão na fé, eu estou sendo o Abraão na mentira, porque o Abraão mentiu também. Não mentiu, gente? Ele mentiu. Tem gente que está reproduzindo o Abraão na mentira e aí está ficando com a vida amarrada na esterilidade do Abraão. Porque quem está reproduzindo a fé, a fidelidade, a perseverança do Abraão, ou do Abraão depois, está vivendo o que o Abraão viveu. A riqueza, a fertilidade, a riqueza e tudo mais que Deus fez na vida dele. Só que eles venceram. Aí começou, Deus viu, ó, essa parte aqui já venceram, entenderam que eles são um povo fértil. Já entenderam, já entrou já essa parte, que esse povo é um povo fértil, abençoado, é um povo que ninguém mais segura eles. Aí, aquele povo começou a ter uma outra situação. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Quer dizer, essa promessa aqui já está acertada. Eles em número, eles em crescimento, ninguém segura. Agora, espera aí. O Egito não era o destino daquele povo. Só que a gente percebe aqui que aquele povo, com a vida que tinha, com a situação em que estava, aquele povo, se acomodou no Egito. E quando a gente vê um diálogo, igual a gente vê a gente vê o diálogo lá no começo, do Senhor falando, com Jesus, o Espírito Santo, a gente vê o diálogo de Deus com Caim, falando diretamente na mente dele, Caim, olha para onde você está indo, você tem opção, e olha para onde você está indo, olha para onde a tua mente está indo. E a gente vê um diálogo desse do faraó. Da onde que vem? Aquele povo era um povo amistoso, Israel sempre foi um povo amistoso.
Não havia, gente, se você pegar aqui, você pode ler, não havia histórico do povo de Israel aqui se rebelar, criar um motim, coisa do tipo. Aliás, para aquele povo, esse estava sendo o problema daquele povo diante do Senhor. Esse povo se acomodou aqui. Mas Deus não tinha só a promessa para o Abraão, da descendência dele ser tão numerosa, tão grande. Deus também tinha prometido para o Abraão uma terra. Deus tinha prometido para o Abraão uma terra, e uma terra que o Abraão já sabia, e que o Abraão passou para o Isaac, que passou para o Jacó. Então, quer dizer, aquilo foi passado, mas naquele ponto, o povo, eu sei que é outro lugar, mas está bom aqui. Deixa assim, deixa desse jeito. O Senhor foi lá e permitiu que o faraó começasse a temer, começasse a ter medo do crescimento espantoso de Israel. E quando você vê uma situação dessa, não tem nada. Segundo ainda a gente falou sobre isso. Não tem nada. Até aqueles detalhes que você olha para eles hoje na sua vida e os vê de forma negativa, olha isso aqui, olha para onde isso está caminhando, olha como é que isso aqui está acontecendo. Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que Ele está fazendo. E olha, talvez a gente ainda não saiba por quê, mas Deus sabe por quê. O povo de Israel estava acomodado, estava ali naquela terra, e veja que coisa, né? A Bíblia diz que eles construíram aqui pelo menos, né, essas duas cidades celeiros. Você sabe o que é uma cidade celeira? Era um lugar só para armazenar o que tinha naquele lugar, e eles, pelo que a história diz, foram cidades assim muito boas. Mas espera aí, eu sou o povo numeroso, o faraó tem medo de mim, medo do meu povo, medo aqui da minha gente, com tudo que está acontecendo, tem pressão, tem opressão, tem dificuldade, tem complicação, as coisas são alteradas diariamente, as circunstâncias, as situações são alteradas, mas eu continuo crescendo, e a obra, o trabalho das minhas mãos só prospera. Olha como que às vezes a gente fica cego, a gente não percebe, né, o quanto que a gente está desperdiçando o que Deus tem conosco. Eles construíram, vamos colocar só isso aqui, né? Creio eu que teve mais, mas vamos colocar só o que está escrito aqui na Bíblia. Construíram duas cidades celeiros. Onde eles construíram essa cidade, gente? Qual país? Para quem que eles construíram essas cidades? Para os egípcios, para o faraó. Eles não podiam ter construído para eles? Na terra deles? Se o que eles fizeram para os egípcios foi bom, foi algo muito bom, não podiam eles ter feito isso para si próprios? Agora, se eu te perguntar, você acha que eles tinham essa visão? A palavra não está sendo bastante? O que o teu pai te falou não está sendo bastante? O Jacó, o Zebulon, o Levi, o Rúben, o Simeão, o José não está sendo bastante? O que o Abraão lá atrás falou, que é a verdade, não está sendo bastante? Deus faz o quê? Deus altera circunstâncias. Foi o que aconteceu. Quando as circunstâncias foram alteradas, veja você que aquele povo não deixou de ter resultados. Ou seja, as circunstâncias, as nossas circunstâncias não são alteradas, diga nunca, para a derrota. Quando Deus permite um faraó, quando Deus permite ali, que aquilo que para você estava muito tranquilo, muito cômodo, até talvez no teu nivelamento de mentalidade, até que estava tudo certo, está indo bem, a gente mora aqui na nossa cidade, gozem, está tudo dando certo, mas espera aí, quando meu pai, o meu avô, já essa geração já era neta do Jacó, ou talvez até mais bisnetos, ou mais ainda, quando eles vieram para cá, eles vieram para passar isso aqui. E aí você tem que entender que tem coisas que quando você entrou nisso, tem situações, e às vezes até lugares na vida da gente, que aquilo
Você ouviu palavra que te deu essa certeza. Você teve direção de Deus. Tem coisas que vieram na vida da gente para, diga, passar. Só que aí no começo era difícil, era duro, né? Ah, meu Deus, está longe, longe de casa, não é minha terra, não é meu povo, tal. Mas é do ser humano também a gente se acostumar. É ou não é? Se acostumou, deixa do jeito que está, não vamos mexer nisso não, né? No começo era tão duro, tão difícil, tão complicado, agora já acostumei, já sei onde, como se diz. Tanto é, gente, tanto é que eu fico pensando quanto que doeu, óbvio que eu estou fazendo uma figuração, mas o quanto que doeu, e a gente entende, inclusive, a partir dessa palavra, dessa passagem bíblica, a gente entende o porquê que doeu os ouvidos de Deus, quando já a caminho de casa, quando já com todo aquele cuidado de nuvem de dia para refrescar, de coluna de nuvem de noite para esquentar, coluna de fogo de noite para esquentar, com sandália nova sempre, roupa que não precisava, com pão do céu, quando o povo foi reclamar de não ter o que comia onde? No Egito, o alho poró, o melão, a melancia, o pepino, não sei o que lá. Veja que o povo se acostumou com o que era para ser passageiro. E o passageiro que eu estou dizendo é aquilo que é para passar mesmo. A gente tem que se acostumar com o que vem de Deus para nós. Se acostumar, e como está escrito em Efésios, lembra do que eu falei para você lembrar, é para se agarrar à promessa. É para você ter razão ao ser, Senhor, eu tenho promessa, não é meu lugar esse aqui não, o Egito, por melhor que esteja, sou grato, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo pepino, melancia, melão, alho poró, o peixe do Nilo, mas não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar, eu sou grato ao Senhor, a gratidão tem que fazer parte da vida da gente, mas o que é passageiro, diga, tem que ser passageiro. Então a tua mente em Cristo, não, isso aqui é passageiro. Porque se não for, Deus vai colocar lá na cabeça do faraó, ó o tamanho desse povo. Esse povo aí vai criar um negócio novo aí, Nunca criou. Não, mas agora eu estou com medo. Agora eu estou preocupado, agora eu já estou incomodado. E aí a gente sabe o que o faraó fez, começou a oprimir mais, a colocar aquele povo sob trabalhos forçados, a exigir demais daquele povo, e aí aquele povo se voltou para quem? Para Deus. Êxodo 3, versículo 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Quer dizer, o povo só clamou por causa dos feitores, do trabalho, da opressão. O povo não clamou pela promessa, não, eu sei que eu tenho promessa, não, Senhor, já deu meu tempo, o Senhor já supriu aquele tempo lá da vaca magra, da vaca gorda, o Senhor já fez o que tinha que fazer, agora me leva para casa. Se você não entende dessa maneira, vai aparecer os feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Ou seja, tem alguém que está na terra lá, que é de vocês. Agora estou levando vocês para lá. Por quê? Porque vocês me clamaram. Vocês lembraram que não é para ser assim, não tem que ser assim. E aí Deus usou o próprio Moisés, Deus levantou Moisés no meio daquele povo. E uma coisa interessante é que o Moisés, ele teve o período dele, o tempo dele lá no Egito, aprendeu sobre o Egito, inclusive era
perito no Egito, foi educado, né, ali na escola egípcia, o tempo de formação dele, teve a base espiritual hebreia, mas a educação dele ali do Egito conhecia como poucos, tanto que a gente vê que todas as vezes que ele ia falar lá, ele sabia, né, falar com o faraó, apesar de ser difícil comunicação, mas ele sabia entrar, sair, e Deus usou o que ele tinha para tirar aquele povo daquele lugar. Mas só depois, gente, que aquele povo reconheceu o poder de Deus, o valor que eles tinham em Deus, a promessa que eles carregavam, e foi o que aconteceu, a gente sabe, eles oraram, clamaram, e Deus usou Moisés, depois vieram aquelas 10 pragas, sinais do céu, da água, da terra, do ar, de tudo quanto é jeito, Deus mostrou, não tem mais jeito, eu vou tirar o meu povo, esse não é o lugar deles. E você tem que pegar isso para você e entender, peraí, tem um lugar que não é meu, eu só estou aqui, eu só estou nesse lugar, porque eu ainda aceito, porque eu me contento, porque eu me conformo. Não me conformo, eu não estou dizendo não se conformar de falar da boca para fora, de reclamar com alguém, de lamentar, sabe, porque tem gente que é boa para chegar em alguém e sentar, eu não gosto, eu não estou contente no meu casamento, eu não gosto do lugar que eu moro, eu não gosto do meu trabalho, não gosto do meu chefe, não gosto do meu patrão. Resolve isso ou não? Não resolve. Fechar o semblante igual o Caim, estou triste, meu irmão foi aceito, eu não. Resolve ou não? O que Deus falou para ele? Faz o que é certo. Faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, vai ter aprovação, vai ter aceitação para você. Faz o que é certo. Não adianta ficar aí com esse semblante desse jeito. Isso é uma palavra para todos nós. Não adianta você fechar o semblante quando algo não está indo bem. Fechar semblante não tem resposta de Deus. Pelo contrário, tem correção. Não fica assim não. Levanta a tua cabeça. Faz o que é bom, faz o que é certo. Fez uma oferta mais ou menos, vai lá e faz uma boa oferta. Teve uma obra mais ou menos, vai lá e tem uma boa obra. Faz o teu melhor. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, usando com sabedoria e diligência. Não adianta reclamar, murmurar, não adianta olhar para o lado e ficar, não é isso que eu queria, tem que olhar para Deus. É como Jesus fez lá com o pão, que para todo mundo era pouco, insuficiente, que a gente falou ainda na segunda. Jesus olhou para onde, gente? Para o céu. Senhor, obrigado. Agora, Senhor, eu te dou graças por isso aqui. Foi e fez. Quando o povo começou a ser apertado, assim, oprimido, amassado, o povo teve que se lembrar de Deus. E se lembrar, eu tenho razão. Diga, eu tenho razão. Que razão que você tem? A palavra. Está entendendo? Às vezes o diabo fala assim para você, não, você não tem razão. Ontem mesmo você fez isso. Você errou. Você falhou. Você cometeu tal coisa. Não é nisso que a gente tem razão. Não é assim na base do eu estou fazendo tudo certo, então eu pedi, não, eu peço porque eu creio na palavra. Não se trata de meritocracia. Eu mereço, eu peço. Eu não mereço, então eu tenho que esperar eu merecer para eu poder pedir. Não. A razão que eu tenho é a palavra. Por que aquele povo orou a Deus, falou com Deus e teve resposta? Porque tinha uma promessa que não era para aquele povo ficar lá. Porque se fosse para aquele povo, se a promessa de Deus lá atrás para o Abraão fosse o lugar que você vai ficar, que a tua descendência vai morar no Egito, Deus teria mudado a situação no Egito, não teria os tirado de lá. É ou não é verdade? Então a gente precisa também estar em contato com a palavra para saber qual é a nossa verdade. E não é aquela verdade do Jacó, aquela que você pega e lança a mão dela para o momento. Não, qual é a minha verdade de Deus? Qual é a verdade de Deus para mim, para o que eu estou vivendo? Tem situações na vida da gente que Deus vai mudar, porque é aquela situação da tua vida. Mas você tem razão para pedir para Ele mudar, para pedir para Ele fazer ficar boa aquela situação. Agora tem situação que é Egito. Egito não é promessa. Egito não é destino.
Egito não é o propósito. Então, peraí, não é propósito, Senhor? E o quanto tem de gente, de cristão, que está fora do propósito, que está passando por algo que não tem a ver com o propósito, mas o que é? É a circunstância que Deus está usando para te levar para o propósito, porque você se acomodou fora dele. O propósito não era o Egito, o propósito era Canaã. Só que enquanto o povo estava ali construindo as cidades de Pitom e Ramessés, lá para o Egito, estavam lá os ferezeus, hititas, cananeus, construindo uma cidade na terra deles. Às vezes a gente está construindo, está gastando energia, está colocando o nosso tempo para aquilo que não vai permanecer, aquilo que não foi o que Deus falou. As palavras que estão saindo não tem razão, porque não estão fundamentadas na palavra. As nossas obras, o nosso investimento não está dentro do propósito, não estão fundamentadas na palavra. Aí Deus altera a circunstância mesmo. Deus está vendo que você já se perdeu, já se desviou, e já até se acomodou no Egito. Não, peraí então, deixa eu colocar ali um faraó, deixa eu levantar alguns feitores, que eu vou trazer esse povo de volta. E assim, essa palavra é bênção, viu? Você sabe por quê? Porque quantas pessoas, às vezes a gente faz um culto assim, nem tem noção do que está em jogo, do que está ali acontecendo, ocorrendo na vida das pessoas. Mas quando ainda hoje, meio-dia, quando eu estava pregando, uma coisa que eu falei, depois alguém mandou uma mensagem e tal, eu falei, olha Senhor, como que o Senhor é bom, às vezes a gente nem imagina algumas coisas. E como que às vezes a pessoa, ela não é má, ela não é mal intencionada, mas ela apenas se acomodou. Você não vê aqui a Bíblia dizendo que o povo de Israel estava em pecado, vê? E o povo fez o que o Senhor reprova. Tem esse versículo aqui antes? Não. Tanto que o povo clamou o Senhor, eu já sei o que está acontecendo. Eu sei, eu estou vendo, começa assim, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. Claro que eu estou vendo. Eu sei o que está acontecendo. Eu estava esperando vocês se lembrarem de mim. Não é o pecado, porque assim, tem gente que alguma coisa na vida da pessoa já dá uma saidinha, ai meu Deus, o que eu estou errando, o que eu estou fazendo, meu Deus, agora eu vou perder tudo, vai acabar tudo. Não, peraí. Isso aí já passou essa fase. Sabe, talvez você tenha a origem tua seja essa. Tem gente que às vezes vem para um atendimento, a pessoa já vem assim, com duas armas, fala assim, eu já sei que eu errei, que eu fiz, que eu tal. É isso, né? Peraí, então, você já está se condenando? Dá para eu puxar ainda essa arma para você não atirar? Mas é verdade, quem que é o acusador? Você errou, você falhou, não dá, acabou a tua chance, acabou. Chega, você não tem jeito para você. Quem que faz isso? Você acredita? Tem isso na palavra? Quantos que a Bíblia diz, e é claro que eu não estou te incentivando a continuar errando, mas quantos que falharam, que erraram, que pecaram, mas que tiveram a fé para se voltar para Deus, não tiveram merecimento, não tiveram uma atitude fora do comum, não tiveram a simples atitude, peraí, tem Deus, eu posso buscar Deus. Se eu morri espiritualmente, Deus não morreu. Se Deus ressuscitou o Lázaro, que morreu o corpo, não pode ressuscitar eu aqui que morri espiritualmente? Que morri aqui porque caí de novo, fracassei, vacilei, escorreguei ali, caí? Escorreguei porque pisei na banana, sim, não é porque do nada, não. Eu vi a banana ali, fechei um olho e pisei. Mas peraí, até o povo de Israel. Mas aqui não era o pecado, era acomodação. E para mim, segunda-feira, a expressão, e o povo continuava a segui-lo, é uma confirmação para nós que pós-propósito dos 52 dias, não paramos. E hoje essa expressão aqui, para mim é mais uma vez a confirmação
de que nós devemos estar ligados, atentos. Opa, não é, eu não posso me conformar. Talvez tem coisas que melhorarão. Ou seja, eu estou no Egito, está tudo bem aqui. E uma coisa, diga uma coisa, é ser grato. Diga outra coisa. Diga, tem um abismo no meio. É ser conformado. Você está entendendo ou não? Entre a gratidão e o conformismo tem um abismo no meio. Sabe o que a gente não pode fazer? Construir uma ponte entre um e outro. Mantenha esse abismo aí. Entendeu? Ó, eu vou ficar desse lado aqui. Eu sou grato, Senhor. Eu não vou construir uma ponte ali e vou me conformar com isso. Está entendendo? Mantém um abismo entre o conformismo e a gratidão. Deixa um abismo no meio. Lembra disso. Eu não vou me conformar. Isso aqui, eu sou grato, eu vejo, eu reconheço o cuidado de Deus comigo, mas eu não vou cada dia colocar uma madeirinha, um tronco, até chegar do outro lado, aí eu me mudo para lá, eu fico conformado com isso. Não. E eu vejo conformismo aqui. E eu penso que Deus está trabalhando. Não se conforma. Você tem que ter razão. E ter razão é ter verdade, é ter a palavra de Deus. Para você não ficar no lugar que está. Tem coisas que Deus te supriu, que Deus cuidou de você, seja a área que for. Que Deus, Ele levantou um pouco, que Ele melhorou. Talvez você estava passando uma situação, estava lá correndo o risco de morrer de fome, Deus te tirou de lá, colocou aqui no Egito. Primeiro Ele mandou o José, Ele pensou em tudo. Deus pensa em tudo. Nós, às vezes, queremos nos fazer de conta que somos Deus e nos preocupar. Deus nos preocupa, Deus age. Deus vai lá e vai o José primeiro, vai conhecer a cultura, o jeito tal, e depois vai lá sustentar o Egito e o meu povo, que tem promessa. E foi o que aconteceu. Mas aquele não era o destino do povo de Deus. Não era o destino dos filhos de Abraão. Tanto que daqui, quando eles clamaram, quando eles se lembraram de Deus e se voltaram para Deus, Senhor, não, Senhor, não, isso não, Senhor, nos ajuda, Senhor, se lembra de nós, se lembra da promessa que o Senhor fez ao teu servo Abraão, você vai ver lá antes, nos versículos que eu não li, se lembra, Senhor, se lembra, tá bom, eu vou descer e vou livrar vocês. Então, por melhor que esteja o lugar de passagem, o nosso rumo é ao lugar alto. Amém. Por melhor que esteja o lugar de passagem, não espera chegar aos feitores. Lembra do que Deus falou com você. Do que Ele prometeu para a tua vida. A gente tem visto aqui a cada dia acontecimentos sobrenaturais, milagres, pessoas vivendo coisas, e não é pela idade que tem, não é pelo dinheiro que tem, não é pelo preparo, o preparo intelectual que teve, mas é pela bênção de Deus. E eu vejo as palavras, principalmente esse último mês agora, esse mês de agosto todo, eu vejo que Deus trouxe palavras a cada dia mostrando, olha, eu sei, é bom você estudar, é bom você ter pessoas assim, é bom você estar desse jeito, mas é pela fé. Não é por algum tipo de recurso humano, físico, é pela fé. E tem gente que nesse tempo, onde tanta gente está indo mal, é gente ficando, um número grande de mortes, eu não sei se é grande perto do que tinha antes dessa pandemia, eu não sei, não sou estatístico, né? Mas é número disso, é número de doente, é número de empresa quebrada, é número de desemprego, é só número do caos. Não é difícil. Muito cristão está aí agora, tá bom assim, não vou mexer com isso não, deixa assim, eu sei que eu passei pelo Egito, mas quer saber, está até bom, tá bom não. O nosso lugar é no alto. O nosso maior destino é o céu. E aí eu trago as palavras dos domingos, e assim encarecidamente eu peço, se você não assistiu os cultos da bispa, domingo passado, retrasado, e o tri-retrasado aí, assista os cultos, porque na questão comportamental também, a questão cultural, hoje a gente vê mais cristãos derretendo-se o metal que eles são
e se formando na forma do mundo, na forma desse evangelho mais flexível, do que pela verdadeira palavra de Deus. Eu termino essa palavra dizendo: não se acomode. E não deixe de viver nada que Deus tem para você. Por melhor que esteja a tua situação, talvez você vê que não tem opressão mais que diminua o número, porque essa promessa já está cumprida. A promessa da fertilidade, a promessa da posteridade, a promessa da multiplicação dos descendentes. Mas Deus não deu só essa promessa para o Abraão e para a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão estava se conformando apenas com uma das várias. E uma delas era possuir a terra de Canaã e prosperar naquela terra. Tanto que o povo estava até prosperando, de acordo com o que eles faziam, as construções, as obras, mas não estavam na terra que era deles. Então não adianta você estar aí e até estar dando resultado para alguém, sendo que você podia estar dando resultado para você. Resultado aí pelas tuas mãos, para a tua casa, para a tua família, para o propósito para o qual o Senhor te chamou. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é para estar num lugar baixo, não é para ter uma vida com resultados rasos ou inexpressivos. Pelo contrário, a nossa vida, o nosso chamado, a palavra de Jesus para nós: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então o nosso lugar é rumo ao topo, é rumo ao lugar alto. E se tem algo que não está desse jeito na sua vida, glória a Deus que você não precisa esperar o faraó com seus feitores. Começa já a orar, a clamar, a declarar e a exigir: Senhor, tem uma promessa para mim. Eu lembro o dia que eu vim, que eu peguei essa palavra do Senhor, no culto tal, no encerramento do jejum, no dia tal, que eu sei, o Senhor falou comigo. Eu não aceito nada menor do que isso na minha vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, eu vou repetir o que está aqui no Efésios. O que a gente leu no começo. Por isso vocês devem andar com cuidado, vivendo com honra, propósito e coragem. Não é tempo agora e nunca de nos intimidarmos, gente. E a primeira característica do comodismo é a intimidação. Eu me privo de ir além, de ousar. Eu me seguro, eu me contenho. Aliás, é toda essa família de verbo junto, né? Eu me contenho e me contento. Me conformo. Deixa assim, não, deixa assim. O que eu faço? Eu vou levar no peito? Não, você vai orar. Você vai mostrar para Deus razão. Senhor, muito obrigado. Com tudo que está se fazendo aqui contra mim, contra a minha família, contra o meu povo, Senhor, obrigado, eu reconheço. Eu reconheço o cumprimento da Tua promessa. Eu reconheço que o Senhor falou é o que eu vivo. Só que é o que eu vivo aqui na minha questão familiar. Mas eu não estou vendo isso com relação à terra, então me leva para a terra, Senhor. Esse lugar aqui não é o meu destino. Isso aqui foi o caminho, não o destino. Tem coisa na sua vida que já deu tempo. Era para ser e devia ter sido caminho. Não o destino final, não a última parada. Caminho, já foi. Aprendeu com isso. Viu a mão de Deus, o cuidado de Deus. Mas agora tem que ver a promessa de Deus se cumprindo. Tem que ver a glória de Deus trabalhando em teu favor, trazendo para você o poder dele, vitória, bênção. Não só vendo a família crescer, mas possuindo a terra que o Senhor falou lá para o teu antepassado Abraão, é essa terra.
detectando a origem. O espírito que atua já há gerações, ou que está querendo começar na tua geração a dominar um povo, a limitar um povo, a privar um povo da glória de Deus. E aqui começava uma outra origem, um povo se submeter à escravidão. Não, Senhor. Não tem palavra do Senhor para nós para isso. Escravidão não. Então, se eu estou vendo uma promessa que o Senhor fez para o meu pai Abraão, eu quero ver todas. Porque o Senhor não é meio Deus, o Senhor é Deus. E isso é para cada um aqui. Deus já fez isso na minha vida nessa área. Ele não é um quarto de Deus, Ele não é meio Deus. Ele não é 3/4 de Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele fez numa área, se Ele operou numa área, se Ele garantiu o que Ele falou, pode exigir. E eu repito Mateus 7,7. Se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. O que é que você tem que atacar aí na sua família, na sua casa? Qual é a origem aí? Origem do quê? De mentira? Ataca. Origem do quê? De esterilidade? Origem de pobreza? De miséria? Origem de separação? Mas já foi. Então repreenda, acaba com isso. Termina com isso agora. Origem de doença. Doença, tua família é doente. Você é doente. Você olha para dentro da sua casa, você vê, você percebe agora, tendo ouvido domingo e tendo ouvido agora, você percebe, olha, tem essa origem. Tem um espírito aqui que atua dessa maneira. O que é loucura? Você tem várias pessoas loucas, você vê que às vezes você caminha, você tem atitudes de quem já não está perfeito, de quem não tem sanidade. Aí eu faço o quê? Tenha razão com Deus. Lembra a Deus o que Ele falou. Clama a Deus, como fez Israel. Quem tirou Israel do Egito foi Deus. Está escrito, Ele fala, eu desci. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. O faraó foi só a voz que disse, podem ir. Mas quem fez a obra foi Deus. Não importa quem Deus vai usar na tua vida para dizer pode ir, para te dar ouro no final, na saída, ali na véspera da viagem te dá ouro, te dá despojar o que tem, isso não importa. O nosso foco é Deus. Então o que é que você não vai aceitar mais na sua vida? Que espírito? Que origem? O que é mudez, é surdez, é cegueira, é mentira, é doença, de qual tipo? É câncer, é desemprego, é preguiça. Talvez você faz parte de uma família de preguiçosos, e aí tem a origem da preguiça, a origem, da indolência, quando não faz bem feito, não tem perícia, não tem excelência, não aproveita. Quebra o princípio da mordomia. Por que Deus vai dar muito a quem é infiel no pouco? Quebra o princípio da mordomia, porque é indolente. Por que é indolente? Porque é preguiçoso. Não é à toa, está escrito, um diabo sai, daqui a pouco vem mais 7. Se tinha uma área amarrada, agora todas vão ficar amarradas. Combate esse mal aí. Tem promessa. Tem promessa para nós. E você precisa estar aí agora atento e pensando na tua vida, qual é a origem que está amarrando, impedindo, bloqueando, que está limitando você, que está mantendo você no Egito, quando o Egito não é destino, é passagem. E está pedindo para Deus, Senhor, eu quero libertação disso, eu não aceito mais. Eu não vou ficar nessa passagem, eu não vou ficar nesse lugar, eu não vou ficar nessa situação.
Eu não vou viver essa vergonha, não vou viver essa humilhação. Eu não vou aceitar a escravidão na minha vida, porque não é, o Senhor não falou isso comigo. Eu não aceito mais essa doença, o que ela tem me feito perder. Pobreza, miséria. Esse espírito que age nessa área emocional da sua vida. Seja o que for, na tua vida, na tua casa, na tua família. É fé, gente, é crer, Senhor, eu não aceito. E ir para cima agora do mal, não aceitando, repreendendo, resistindo. Está escrito, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Senhor, eu peço agora, fortalece o teu povo. Fortaleça o teu povo, Senhor. Porque é para o teu povo ir rumo ao alto, ao topo, ao lugar que o Senhor tem para nós, para viver, para possuir, para herdar a tua promessa. Teu povo precisa ser forte. Não ser forte para trabalhar, esgotar a energia, meu Deus, produzindo para o faraó, que não é propósito, que não é o destino, que não é, meu Deus, a promessa do Senhor. Não é despender energia, dinheiro, tempo, foco, saúde, mas é vencer cada batalha, é vencer, meu Deus, cada etapa. E eu peço, fortaleça o teu povo, para que esse Espírito que tem atuado nessa vida, nessa mente, nessa família, que vem atuando já, e essa não é a primeira geração que sofre, que perde, que padece, que se vê limitada, privada, que se vê, meu Deus, derrotada. Eu não aceito esse mal. Eu quero que você rejeita comigo agora. Ore e rejeite esse mal da sua vida, do seu corpo, da sua casa, da sua família. Rejeita, diga, eu não aceito, Senhor. Não é para mim, eu não vou mais me submeter a isso. E não é sair da igreja e brigar com alguém, discutir com alguém ou convencer alguém. Essa luta é tua, você que está aqui. É orar, é resistir ao mal, é expulsar, é dizer que ele não tem mais lugar na sua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua mente, que às vezes faz você pensar o pior e entender, não, é isso mesmo. É isso aí, é orando que você vence. Porque espiritualmente a oração é atitude, o silêncio é passividade, o silêncio é conformismo. Não, deixa assim mesmo, que poder eu tenho, o poder que esse povo teve quando clamou ao Senhor, e o Senhor disse, agora eu desci para livrá-los. Esse é o poder que você tem aqui agora. Senhor, eu oro agora e peço, fortaleça o teu povo, em nome de Jesus. Fortalece essa pessoa, como nós lemos aqui agora há pouco, é na força do teu poder. Não é na nossa força do braço, não é na força da nossa personalidade, não é na força, meu Deus, do dinheiro que nós temos ou não temos, não é na força do preparo, mas é na força, meu Deus, da nossa oração. Porque para orarmos nós temos de crer no Senhor, crer, meu Deus, que há livramento, crer, meu Pai, que não é esse o nosso destino, crer que não é isso o que o Senhor tem para nós, não é isso que o Senhor tem para nossa casa, para nossa família. E eu oro, meu Deus, agora para que o Senhor esteja livrando, livra essa pessoa agora, daquilo que representa na vida dela, a esterilidade, se é física, se é mental, ou principalmente se é espiritual. Livra, Senhor, como o Senhor livrou o Abraão, e o Isaac, e o Jacó, e a descendência deles já estava livre disso. Livre essa pessoa também daquilo que ela lança a mão da tua verdade, e ela pede para o Senhor, ela busca aquilo, meu Deus, que ela está agora batendo na tua porta. Senhor, eu não abro mão disso mais. E eu peço, Senhor, abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Agora abençoa o teu povo, que essa oração, meu Pai, que é feita agora, esse clamor, meu Pai, que é feito de algo que não está de acordo, que não está adequado, não está nivelado ao tamanho do Senhor, não é, meu Pai, como o Senhor falou, não é como o Senhor prometeu, não tem nada a ver, meu Deus, daquilo que o Senhor falou, e essa pessoa ouviu, recebeu e creu.
eu declaro que assim como o Senhor desceu para livrá-los e colocá-los, meu Deus, rumo com toda a proteção possível, no céu, no ar, na terra, na água e até na falta da água, que o Senhor também trabalhe em favor, que o Senhor desça para prover, para livrar, para conduzir, para abençoar, para prosperar, para curar, meu Deus, para fazer na vida do teu povo a diferença. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço, abençoa o teu povo. Que o teu povo seja abençoado nessa noite. Que o teu povo seja respondido na oração. Que o teu povo saia definitivamente desse Egito. Saia desse lugar que nunca foi para ser permanente. Nunca foi destino. Foi apenas passagem. Eu peço, meu Deus, como nós vimos aqui em Efésios, dá sabedoria, para que cada um tenha uma vida sensata, se agarre à tua promessa. Se alguém aqui, meu Deus, está agarrado ao pior, está agarrado, meu Deus, ao pessimismo, está agarrado à dor, está agarrado ao sofrimento, está agarrado à vergonha, está agarrado à humilhação, ajuda essa pessoa a se desprender, Senhor. Talvez ela está cega, eu te peço, como Bartimeu, Senhor, nós queremos ver. Então leva o teu povo a ver, como o Senhor levou o Bartimeu pela fé que ele teve. Leva essa pessoa a ver. E vendo que ela toma o caminho certo. E o caminho certo não é o Egito. É a terra que o Senhor nos prometeu. O caminho certo é o céu. É a nossa nova Canaã. O caminho certo é a vida abundante que o Senhor disse, declarou, prometeu. E eu oro, meu Deus. E eu peço que o Senhor derrame sobre o teu povo essa unção. Unção de livramento, de força, de visão, de sabedoria. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoa, meu Deus. Abençoa como o Senhor abençoou Israel, livrando, conduzindo, fazendo a diferença, meu Deus, fazendo sinais na terra, na água, nos céus, no ar, na natureza, na vida, no corpo daquele povo, em tudo, até nas roupas. Que os teus sinais, meu Deus, sejam vistos na nossa vida e que se cumpra a tua palavra. Eu oro para que cada um, meu Deus, viva a sua razão. Aquilo que apresenta ao Senhor agora, aquilo que clama, aquilo que exige do Senhor, que seja a realidade, a vida, que seja, meu Deus, o destino na vida dessa pessoa vivido. É o que eu declaro. Eu peço ao Senhor e assim eu creio. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.